Você já parou para pensar que 10% do que você ganha hoje pode mudar completamente a sua vida daqui a 12 meses? Parece pouco, né? Mas esse pequeno percentual, quando bem direcionado, pode ser o início de um futuro mais seguro, tranquilo e livre. A verdade é que a maioria das pessoas vive no limite. Se o salário atrasa, o desespero bate. Basta um imprevisto, como um problema no carro, uma ida ao hospital ou até uma geladeira queimada, e tudo desmorona. E sabe por quê? Porque ninguém ensinou a gente a guardar antes de gastar. Sempre foi o contrário. Ganha, paga as contas. Se sobrar algo, aí sim pensa no futuro. Só que o futuro não espera. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode sair dessa rota de risco e construir, mês após mês, um plano que vai te dar estabilidade e crescimento. Nada de fórmulas milagrosas, pirâmides ou promessas absurdas. É pé no chão. Filosofias testadas e aprovadas por grandes nomes das finanças como George Clason, autor de O Homem Mais Rico da Babilônia, que já dizia, pague-se primeiro. E é exatamente com esse princípio que vamos começar. Guardar 10% da sua renda como prioridade, não como opção. Mas antes de você pensar isso não dá para mim. Calma. Vamos trabalhar com o que você tem, e não com o que você gostaria de ter. Porque transformar sua realidade começa com o que você faz hoje. Não importa o tamanho do salário, mas o tamanho do compromisso que você assume com seu próprio futuro. O poder escondido nos 10%. Agora que você entendeu que os 10% vêm antes de qualquer gasto, vem a pergunta prática. Como separar esse valor se o salário já não dá para tudo? A resposta está em reorganização e consciência. Muitas vezes, gastamos com coisas que trazem prazer momentâneo, mas geram estresse duradouro. Um lanche por impulso, aquela assinatura que nem usamos mais, ou até aquele upgrade de celular que virou uma dívida a perder de vista. A verdade é, não é falta de dinheiro, é falta de direção. Comece listando todos os seus gastos fixos e variáveis. Seja brutalmente honesto com você mesmo. Quando colocamos tudo no papel, percebemos o quanto deixamos escorrer dinheiro pelas mãos. E aqui entra uma das maiores lições de T.R. Eker, autor de Os Segredos da Mente Milionária. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas pobres mal sabem para onde ele foi. Se você quer sair da estatística de quem vive no vermelho, precisa assumir o controle. Ao cortar excessos e direcionar 10% da sua renda para um objetivo claro, você começa a reeducar sua mente. E isso é poderoso. Aos poucos, aquele pensamento de não dá vai sendo substituído por já estou conseguindo. Essa mudança mental é a base para o seu plano de 12 meses. Afinal, não se trata apenas de dinheiro, mas de comportamento. Vamos combinar o seguinte: assim que o salário cair, a primeira ação é transferir os 10% para uma conta separada. De preferência, uma que você não tem acesso fácil, como uma conta digital sem cartão ou um investimento automático. Isso impede que você esbarre nesse dinheiro quando bater a tentação. A disciplina de hoje é a liberdade de amanhã. Construindo o alicerce. Fundo de emergência primeiro. Antes de pensar em multiplicar seu dinheiro com investimentos ousados, é preciso fazer o que poucos fazem: construir o alicerce. E esse alicerce se chama fundo de emergência. Não é a parte mais glamourosa das finanças, mas é a mais estratégica. Imagine que sua vida financeira é uma casa. O fundo de emergência é o terreno firme que impede que tudo desabe diante de imprevistos, como um desemprego, uma urgência médica ou um conserto inesperado no carro. A recomendação dos especialistas, como Gustavo Cerbasi, é clara. O ideal é ter de 3 a 6 meses do seu custo de vida guardados. Ou seja, se você gasta R$2.000 por mês, seu fundo precisa ter entre R$6.000 a R$12.000. Parece distante? Calma. É aqui que o plano dos 12 meses começa a brilhar. Ao guardar 10% da sua renda todo mês, você constrói esse colchão com consistência e, principalmente, segurança emocional. Mas atenção, esse dinheiro não deve ficar parado na conta corrente. A ideia é aplicar em um investimento de alta liquidez e baixo risco, como Tesouro Selic, CDBS com liquidez diária ou uma boa conta remunerada. Assim, seu dinheiro trabalha, mas está acessível se o imprevisto bater na porta. E o mais importante, ele traz paz. Porque quem tem reserva, tem poder de escolha. Não precisa se desesperar. E isso muda completamente a forma como você vive o presente. Durante esse processo, você também ganha algo que ninguém ensina: confiança financeira. Você começa a perceber que é possível viver com menos, que dá para ter controle, que você não é escravo do consumo. Isso vai criando uma mentalidade de construção. Você sai da sobrevivência e começa a enxergar possibilidades. E é justamente nessa virada que você se prepara para o próximo nível do plano: do acúmulo à multiplicação. Depois de consolidar o fundo de emergência, você finalmente está pronto para dar um passo além: multiplicar o dinheiro acumulado. Esse é o momento em que você sai da defesa e vai para o ataque. Só que diferente do que muitos pensam, não é preciso ser um expert em bolsa de valores, nem ter milhares sobrando na conta.
O que você precisa é de constância, estratégia e paciência. Os 3 pilares da construção de patrimônio. Com o mesmo hábito de separar 10% da renda mensal, agora parte desse valor começa a ser direcionado para investimentos de médio e longo prazo. Pense como se você estivesse montando uma escada. Degrau por degrau, você vai subindo em direção à liberdade financeira. E tudo começou com aquele primeiro passo: respeitar o seu plano e manter a disciplina. Aqui, entram os ativos que realmente fazem o seu dinheiro crescer. Fundos imobiliários, ações de boas empresas, ETFs e até uma pequena fatia em criptomoedas, se for do seu perfil. O importante é entender o básico e começar simples. Como ensina Warren Buffett, o risco vem de não saber o que está fazendo. Por isso, não invista na moda, invista no que você entende. E a melhor forma de aprender é praticando com pouco. Imagine que você financia um carro popular de R$50 mil, pagando R$1.200 por mês por 5 anos. No final, vai ter pago mais de R$72 mil. Agora pense, e se esses R$1.200 fossem investidos mensalmente por 5 anos a uma média de 1% ao mês? Você teria acumulado aproximadamente R$90 mil. Um carro que desvaloriza ou um patrimônio que cresce. Percebe como as escolhas mudam tudo? É nesse ponto que o seu plano de 12 meses começa a se destacar. Porque além de te ensinar a guardar, ele muda sua forma de pensar. E quando você começa a pensar como investidor, não como consumidor, sua vida começa a caminhar rumo à independência. A mente milionária começa com pequenos hábitos. Nesse estágio do plano, a principal transformação já não é mais no bolso, mas na cabeça. É aqui que você começa a desenvolver uma mentalidade de crescimento financeiro, o verdadeiro divisor de águas entre quem vive contando moedas e quem constrói riqueza. E isso não se trata apenas de números, mas de decisões inteligentes e hábitos consistentes. Você percebe, por exemplo, que o consumo por status, como trocar de celular todo ano, fazer empréstimos para viagens ou pagar jantares parcelados, já não faz mais sentido. O foco muda. Você começa a ver valor em ter tranquilidade financeira, não em impressionar os outros. Afinal, quem vive para provar algo para os outros, gasta com pressa e se endivida no silêncio. Já quem vive em paz com seus objetivos, constrói um patrimônio que fala por si só. É nessa fase que você começa a questionar os pequenos vazamentos no seu orçamento. Um lanche de R$35 aqui, um delivery de R$60 ali, um cartão rotativo acolá. Tudo isso somado no mês poderia ser o valor que falta para completar seus 10% de aporte. E mais, em um ano, esses pequenos gastos poderiam ser um curso de especialização, um investimento maior, ou até a reserva de oportunidade para um negócio que surgisse. Benjamin Franklin já dizia: cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afunda grandes navios. E no dia a dia do brasileiro, esse vazamento muitas vezes está nos gastos invisíveis, tarifas bancárias, assinaturas que você nem usa, compras por impulso. Por isso, além de cortar, aprenda a dar destino inteligente ao seu dinheiro. Se ele não tiver um plano, será facilmente levado pelo consumo. Agora, mais do que nunca, o plano de 12 meses deixa de ser apenas um desafio e se torna parte da sua identidade. Você não apenas está economizando ou investindo, você está se transformando em alguém que pensa no longo prazo, que assume controle da própria vida e que entende o valor de cada real investido. Quando o dinheiro trabalha por você, a liberdade fica mais perto. Agora que você já entende a importância de manter os vazamentos sob controle e está cultivando uma mentalidade financeira sólida, é hora de dar um passo além, fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Porque, convenhamos, trabalhar duro é essencial. Mas se o seu dinheiro não estiver sendo multiplicado, você estará sempre correndo atrás da liberdade, sem nunca alcançá-la. Com os 10% da renda já acumulados mês a mês, você tem duas frentes poderosas para atuar: fundo de emergência e investimento. O fundo de emergência continua sendo a sua armadura. É ele que impede que você recorra ao cartão de crédito em uma emergência médica ou que precise vender algo valioso às pressas. Ele garante que imprevistos não se transformem em dívidas. Mas é no investimento que a mágica começa. Com disciplina e consistência, até valores aparentemente pequenos podem se transformar em algo grandioso. Por exemplo, R$300 investidos todos os meses com uma rentabilidade média de 1% ao mês podem virar mais de R$4 mil em apenas um ano. E isso sem contar reinvestimentos, aumentos de renda ou aportes extras. Você já não está mais apenas guardando dinheiro, você está plantando liberdade futura. E essa liberdade é silenciosa. Enquanto muitos estão preocupados com curtidas e aparências, você está construindo algo sólido, que ninguém pode tirar de você. E como dizia Warren Buffett, alguém está sentado à sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Esse é o momento em que você percebe que o jogo não é sobre ganhar mais para gastar mais, mas sobre gastar melhor para ganhar liberdade. E liberdade não tem preço. É poder dizer não para o que te afasta dos seus objetivos, é escolher onde trabalhar, com quem trabalhar, ou até mesmo não precisar mais trabalhar por obrigação. A regra de ouro: automatize para multiplicar. A essa altura,
Você já entendeu o poder de separar 10% da sua renda. Mas aqui está um dos segredos mais eficientes que os verdadeiros construtores de patrimônio aplicam. Automatize seus depósitos e investimentos. Sim, tire a decisão da sua frente, porque confiar apenas na força de vontade é perigoso. Quando o dinheiro cai na conta e você precisa escolher entre investir ou gastar, a tentação do consumo quase sempre vence. Mas se esse valor for transferido automaticamente para sua reserva ou sua corretora no dia em que o salário cai, você elimina o risco da autossabotagem. Essa técnica é usada por grandes nomes da educação financeira como David Barr, autor do livro O Milionário Automático. Ele explica que pessoas comuns se tornam ricas não por ganhar fortunas, mas por aplicar sistematicamente pequenas quantias, mês após mês, por anos. E o mais impressionante, sem nem perceber. Imagine o seguinte cenário do dia a dia do brasileiro. Um salário mínimo atual gira em torno de R$ 1.400. Separar 10% dá R$ 140. Parece pouco. Agora pense, se isso for automático, investido todo mês com disciplina, e você buscar aumentar sua renda com o tempo, esse valor cresce junto. Isso cria o hábito e a constância, que são os verdadeiros multiplicadores de riqueza. E aqui vai um gatilho mental poderoso, o da antecipação. Toda vez que você automatiza um investimento, você está dizendo ao seu eu do futuro que ele é importante. Você está enviando uma mensagem clara: eu cuido de você agora, para que você não precise se desesperar depois. Essa antecipação cria segurança emocional, reduz a ansiedade com dinheiro e aumenta sua autoconfiança. Ou seja, automatizar não é apenas sobre finanças. É sobre paz mental. É sobre saber que, enquanto você vive hoje, o seu dinheiro está discretamente construindo o amanhã. O resultado invisível que transforma vidas. Depois de 12 meses aplicando essa estratégia simples, separar 10% da renda, construir o fundo de emergência e automatizar os aportes, algo mágico acontece. Você olha para trás e percebe que não apenas tem um valor guardado, mas desenvolveu uma nova identidade financeira. Você deixou de ser aquela pessoa que sempre dizia não sobra dinheiro para se tornar alguém que controla o dinheiro com clareza e propósito. E isso muda tudo. Porque o verdadeiro ganho não está apenas no saldo da conta, mas no controle que você conquistou. É a liberdade de dizer não a dívidas, a tranquilidade de enfrentar imprevistos sem desespero, e a alegria de começar a investir de verdade, com segurança e visão de longo prazo. Esse plano de 12 meses não é um atalho. É um processo. E por isso funciona. Ele te transforma passo a passo, como um atleta que treina todos os dias sem holofotes, mas que um dia cruza a linha de chegada com força, disciplina e orgulho. Você pode até não notar no início, mas seus comportamentos mudam. A tentação de parcelar um celular de R$ 6.000 em 24 vezes começa a parecer absurda. Financiar um carro popular com juros de 2% ao mês já não parece mais vantagem. Por quê? Porque você entendeu que a liberdade de amanhã vale mais do que a ostentação de hoje. Como diria Morgan Housel, autor de A Psicologia Financeira, riqueza é aquilo que você não vê. É o dinheiro que você não gasta. E agora, você está aprendendo a ver valor justamente naquilo que os outros ignoram. O fundo de emergência, o hábito de investir, o controle emocional, a paciência, tudo isso te coloca anos-luz à frente da média. Então, aqui vai o convite final. Faça o plano. Siga os passos. Confie no processo. Porque daqui a 12 meses, você vai agradecer por ter começado hoje.